Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Refletindo com Joana. Apresentação Renner Cunha. Olá você, seja muito bem-vindo a mais um programa Refletindo com Joana. E estamos estudando todas as obras da série psicológica de Joana de Ângeles. Alguns temas já selecionados. O tema de hoje, o cérebro e o espírito. Nós fizemos uma primeira parte no programa passado, então é importante que você volte lá e assista, através aqui da Web Rádio Fraternidade, o programa anterior, para você entender essa outra parte, que é a segunda parte desse programa. E nós finalizamos o programa anterior falando dos 3 sentidos que Joana traz para nós, né? Dentro da evolução do nosso cérebro triuno, o Homo sapiens, que é o binômio científico, né, usado para classificar a espécie humana. Depois ela vai falar, né, do homem tecnólogos, o homem tecnológico. E nós temos 5 sinônimos de homem tecnológico. Esses 5 sinônimos diz técnico, científico, digital, eletrônico e computacional. São 5 sinônimos desse homem tecnólogos, que eu acredito que nós estamos nesses 2 primeiros, caminhando para o terceiro, que ela falou que é o homem noéticos. O homem noéticos quando então ela diz que haverá o predomínio da vida parapsíquica, conduzindo-o a estados especiais de comportamento. Então, aí já temos alguns seres humanos que estão no nível noético, que realmente conseguem ter um comportamento diferenciado, né? Especial, vamos usar esse termo que ela usou aqui, né? E ela vem falar que esse conhecimento nos auxiliará a descobrir-se como ser imortal que nós somos. O espírito não morre, o que morre é o corpo. Eliminando da mente e da conduta o conceito utópico do materialismo. Ela vem trabalhar essa questão para destruir em nós esse senso de materialismo que a gente pensa, como ela diz aqui, abrir os olhos da vã cegueira da unicidade existencial, que existe uma única vida, que foi apregoado, como ela coloca nesse parágrafo, por algumas doutrinas religiosas, né? Nos seus dogmas e na sua ortodoxia. E isso para o processo de evolução, né? Se você tem uma única vida, então não tem sentido você estudar, não tem sentido você ser bom, não tem sentido fazer caridade, não tem sentido amar, não tem sentido, já que vai ficar essa vida aqui, não vai ser complementar. Não tem sentido eu ter vínculos espirituais, de amizade, vínculos fraternos, porque se acaba tudo aqui, não tem sentido, né? O sentido fica muito materializado também. E ela diz: com esse entendimento, nós seremos impulsionados a compreender que a vida é única. Sim, porque indestrutível, quer o espírito se movimente no corpo ou fora dele, com um programa grandioso para executar, enquanto as existências corporais são muitas. Nós temos várias encarnações corporais, com o mesmo espírito. Nós já sabemos, quem estuda a doutrina espírita sabe disso. Se você está ouvindo pela primeira vez, é importante que você
busque primeiro o livro que é o Espiritismo, que já vai trazendo esse conhecimento para você. Elevando as paragens dantes tão alcançadas e contribuindo para os fenômenos transformadores da constituição orgânica, sempre para melhor, a fim de bem servir-lhe de suporte para o intento, né, o crescimento da nossa alma, do nosso espírito. Se a gente for pegar na história humana, nós, há poucos anos atrás, né, há 50, 60 anos atrás, uma pessoa com 45, 50 anos de vida, naquela época, já era uma pessoa idosa, uma pessoa que já parava de trabalhar e aquilo adoentado, enfim, poucas possibilidades, né? Há poucos anos atrás nós tínhamos isso. Hoje, uma pessoa de 50 anos, eu tenho 56 anos, a gente não se sente velho e sem produzir, a gente produz ainda, né? Nós temos várias pessoas aí com 70, 80 anos produzindo. Então veja bem, isso é muito importante para que a gente entenda esse processo de evolução. E ela diz, sendo um ser essencialmente espiritual, ela está afirmando, nós somos um ser essencialmente espiritual num corpo de carne, encarnado. A sua mente produzirá a realidade e se encarregará de contribuir para as alterações necessárias à renovação indispensável que lhe facultará alcançar a meta estabelecida, que é a perfeição. Então, se nós não olharmos por essa perspectiva, se nós não trocarmos a lente material nossa, dificilmente nós vamos compreender a grandeza desse ensinamento. Eu não vou morrer, meu espírito não morre, eu estou num processo. A minha mente vai registrar o que eu fiz aqui e eu vou levar isso comigo, no meu espírito, né? O cérebro fisiológico, ok, ele morre com a morte do corpo físico, mas a minha mente, as memórias espirituais, os registros nos meus sentimentos, esses são eternos, eu levo comigo, o de bom ou de ruim. Se eu odeio aqui, eu vou continuar odiando lá, no plano espiritual. Meu espírito que odeia, não é o corpo que odeia. Se eu amo, é meu espírito que ama, então eu vou continuar amando onde eu estiver. Então não tem barreiras, nem para o ódio, nem para o amor, nem para nenhum sentimento. O sentimento não tem barreira, ele está no nosso espírito. Então, se eu entendo isso, eu entendo que o meu caminho é a perfeição, o seu caminho é a perfeição, e vai demorar o tempo que tiver que demorar, cada um no seu tempo. Cada encarnação nós aprendemos um pouco mais, nós resgatamos um pouco mais nesse crescimento, seja na parte racional, que é desse nosso neocórtex, na parte intelectual, na parte de sentimento, que é o sistema límbico, aí o segundo cérebro, e nos nossos instintos de animais ainda. Então, ela finaliza esse capítulo que está no livro Triunfo Pessoal, o primeiro capítulo do livro Triunfo Pessoal. Esse item, né, Cérebro e Espírito, é o 12º livro da série psicológica de Joana de Ângeles. Então ela finaliza dizendo o seguinte: não obstante a valiosa contribuição de Paul MacLean, que eu falei no programa passado sobre Paul MacLean, a respeito do cérebro triuno, a neurofisiologia e outras ciências, a cada momento mais o penetram, identificando a sede das funções essenciais da vida emocional, pensante e física. Então, nós temos os 3 níveis. O físico, que está lá no primeiro, cérebro reptiliano. Nós temos o emocional no cérebro mamífero, que é no sistema límbico. E temos o pensante, os pensamentos, raciocínio, inteligência, memória, né, no neocórtex, que é a parte terceira do cérebro, e quem
quiser ver aí as datas esses mais ou menos esses valores de tempo, né, volte ali no programa anterior. Então, olha, identificando a sede, né, então ela está dizendo que neurofisiologistas e outras ciências estão trazendo esse entendimento para nós, né? E ela diz, enquanto ainda prossegue algo desafiador e misterioso na sua constituição e funcionalidade totais. Ela diz mesmo, Paul MacLean trouxe então o cérebro triuno, os neurocientistas hoje, neurofisiologistas, a neurociência hoje e outras ciências têm evoluído muito nesse campo do cérebro, né, das suas percepções, de comportamentos, por exemplo, a psicologia, né? Eu sou psicólogo, a gente estuda o comportamento humano, então tem vários estudos aí sobre comportamento e mesmo assim ela diz que é algo desafiador e misterioso na sua constituição e funcionalidade totais. Então tem muita coisa a descobrir, né? Se a gente for pensar em nível de consciência inconsciente, nós já temos aí um caminho longo para isso, para a gente ir descobrindo com Freud, com Jung e com outros estudiosos, né? Adler e outros estudiosos, Winnicott e tantos outros que têm trazido para nós, abrindo a nossa mente e o nosso espírito para esse entendimento. E quanto mais crescemos, mais temos a capacidade de usar esse outro cérebro dentro desse homo noéticos de comportamentos melhores, mais saudáveis e bem mais evoluídos, né? Fica aí então o nosso agradecimento. Terminamos aí o capítulo 1, falamos sobre cérebro e espírito na perspectiva de Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, o 12º dessa série. Continuaremos então nos próximos programas com outras temáticas para vocês. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e fiquem em paz. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Refletindo com Joana. Apresentação, Renner Cunha. Você pode interagir conosco escrevendo para faleconosco@radiofraternidade.com.br.